Olá, então, mais uma vez vamos entrar naqueles assuntos que são importantes para nós, para todos, assuntos para que a gente consiga alcançar a felicidade. E hoje eu venho trazer uma daquelas perguntas que talvez seja a grande pergunta de toda a vida, de toda a existência. Qual é o significado da vida? E a gente tem respostas incontáveis, né? A filosofia busca uma resposta, a religião busca uma resposta, o racionalismo busca uma resposta, as pessoas que nada sabem ou entendem sobre qualquer um desses campos têm as suas próprias ideias a respeito disso, mas qual seria, né? Talvez, é óbvio, que fica estranho até eu falar assim, bom, agora eu vou dar uma definição de qual é o significado da vida, como ele é usado, como ele se acha, mas a grande questão é que talvez uma das grandes possibilidades da vida é nós trabalharmos para encontrar respostas sobre o porquê da nossa existência, que não é uma existência aleatória, não é um fortuito. Nós não aparecemos aqui simplesmente, né, através de uma colisão de astros ou o simples caldo ali da criação. Existe hoje a própria ciência acredita que existe uma ordem atrás de tudo isso, né? A ciência hoje que já tenta enumerar ou tenta se respaldar em eventos que ela começa a entender que não fazem parte do campo das informações simples que existem. Mas deixando de lado um pouco as definições, porque eu não vou dar a definição que a ciência procura dar, mas a gente vai procurar investigar um pouco a possibilidade de nós entendermos o significado da vida. Porque a vida não pode, de maneira alguma, ser um simples acaso. E a vida não pode ser uma especulação filosófica. Há de haver algum sentido pelo qual nós estamos aqui trocando todas as experiências de tristeza, de morte, de alegria, de descoberta, de uma série de outras coisas. Não é possível que a humanidade caminhe para uma destruição sem sentido. E não é possível que nós também não tenhamos a capacidade de mudar toda a nossa vida diante dos nossos enfrentamentos pessoais. Então é claro que a resposta de cada um para o significado da vida vai ser de acordo com o seu grau de consciência, de entendimento, de percepção, mas nós podemos começar a denotar um pouco mais as outras existências, né? É óbvio que na medida em que muitas pessoas tentam entender o desconhecido, tem muitos especialistas aí sobre o desconhecido, né? Sobre como nós aparecemos aqui, sobre o que deixa de ser, mas a grande questão não é essa, a grande questão é que nós não temos como nos especializar no desconhecido se nós não conhecemos nem a nossa própria realidade. A nossa realidade que precisa ser primeiro pacificada, a nossa realidade que precisa ser orientada, a realidade que nós criamos, que nós construímos, a realidade que nós estamos vivenciando nesse instante, mas que é uma realidade que não está satisfazendo as necessidades da existência, as necessidades da existência da minha percepção, da existência da minha alma. Tudo é repetição, né? Tudo vai se repetindo, os problemas se repetem, então criam-se definições a respeito de como as coisas são. As coisas são assim porque as coisas acontecem assim. Então já existe um círculo vicioso em torno das ideias de como as coisas acontecem, porque tudo é uma repetição. Não se tem um pensamento novo, não se tem um pensamento que quebre o paradigma desta repetição. E talvez um dos caminhos para nós entendermos o significado da vida seja quebrar o paradigma dos conceitos
que são dados, formulados porque a ciência, ou porque historicamente, ou porque tradicionalmente as coisas são assim. O ser humano está sempre em busca daquilo que é conhecido, ele precisa de definições daquilo que ele conhece, ele precisa entender dentro dos parâmetros que ele estabeleceu, ele precisa medir dentro da sua percepção. Tudo que foge a isso, para ele ainda fica muito vago, muito distante, vira uma teoria, essa teoria possivelmente não se comprove até que a ciência se desenvolva até determinado ponto, então fica vários lados se debatendo, vários lados, cada um dando a sua definição do que é o significado da vida. Mas eu tenho cá comigo algo muito importante, que primeiro a vida, nós estamos aqui para sermos felizes, para construirmos a felicidade. É óbvio que a gente não vê isso acontecendo quando a gente liga a televisão e vê as guerras, crimes, dor, as pessoas cada vez mais desinteressadas nas outras pessoas, interessadas em si mesmas, interessadas apenas na sua felicidade. Eu ouço muita gente dizer assim: bom, agora eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha vida. Perfeito, isso não há problema algum. Mas nesse caso também existe um desinteresse relativo às necessidades da humanidade. No momento em que eu penso, em que eu decido que eu vou ser feliz e cuidar só de mim e fazer aquilo que é importante para mim, e acho que eu não estou afetando também com isso todos que estão à nossa volta, à minha volta, eu estou me enganando. Então, a primeira sugestão para que cada um, dentro da sua percepção, entenda, perceba, comece a filtrar o significado da vida, pensa como é que você afeta as outras pessoas. Através daquilo que você diz, do que você faz, do que você não diz, do que você não faz, do que você escolhe, porque todos nós afetamos uns aos outros. A gente não deve se iludir acreditando que se está tudo bem no meu quintal e dentro da minha casa, eu não estou fazendo mal para... Se eu não estou fazendo mal para ninguém, então está bem assim. A questão é que no momento em que eu me separo do outro ser humano, no momento em que eu prefiro fazer o bem só para mim e para os meus, eu estou criando ali também o próprio sistema ecológico do planeta mostra para nós, né, que a ausência de apenas um elemento ali afeta todo o sistema. Então, uma decisão que eu tomo afeta todo o que está à minha volta. Pensa, se você chegasse no final da vida e te perguntassem o que foi que você fez da sua vida, e você pudesse ver como você afetou todas as pessoas da sua vida, com as coisas boas, com as coisas ruins, com o dar de ombros, não querer nem saber. Então talvez a vida signifique muito mais do que construir só para mim ou para os meus, né? Seja muito mais do que querer me cercar da felicidade que eu desejo só para me sentir satisfeito, só para sentir a minha alma, o meu ser, a minha razão saciada. Talvez o significado da vida seja muito mais do que defender teorias só, hipóteses da razão, da ciência ou mesmo hipóteses espirituais. É óbvio que todas essas coisas em um determinado momento têm que convergir para se tornarem coerentes. Mas eu não posso ser só racional ou só espiritual. Em um determinado momento, eu vou perceber que ambas as coisas, não há separação entre elas. A minha mente separa, a minha razão separa, mas tudo está aqui à minha volta. Imagina se eu vou num lugar onde eu não deveria ir e digo assim: Deus, agora o Senhor fica aqui um pouco, que depois eu volto. Ou para minha consciência, se você não acredita em Deus, ou, né, não é esse o nosso tema. Ou se eu digo para minha consciência: bem, consciência, você fica aqui que eu vou ali fazer alguma coisa que não é boa e volto.
Então, o significado da vida tem também a ver com a consciência necessária para trazer a pacificação e para trazer o benefício e para trazer o crescimento e para trazer a capacidade de todas as coisas em relação àquilo que eu tenho, que eu sou, que eu posso oferecer, de nós conseguirmos convergir para uma evolução. A verdadeira evolução não é a evolução tecnológica. Porque de que adianta eu criar alta tecnologia se a minha consciência está podre, se a minha alma está amarrada? Então, isso significa que a verdadeira consciência é a consciência, né, a verdadeira evolução é a evolução da consciência, é a evolução da alma, a evolução do ser interior. E é nessa medida que o significado da vida, que pode estar repleto de outros pequenos significados individuais, significados que cada um só vai entender porque cada um é o seu próprio, é um universo, cada um de nós é um universo. Tudo bem, pode ser que a vida não tenha apenas um significado, pode ser que exista inúmeros significados, mas que criam esse grande mosaico de uma evolução onde nós passamos a ter entendimento, porque consciência, quanto mais consciente eu estou de mim e de todas as coisas e de todas as pessoas, tanto mais eu consigo perceber outras coisas. Quanto menos consciência, menos percepção. E o que faz com que a gente desperte a nossa consciência? Cada vez que eu troco com o outro ser humano, cada vez que eu percebo que é muito melhor estar bem com os outros do que estar em conflito. Então, nós temos que vencer os nossos conflitos, sair das teorias, extremamente importante. E saindo das teorias, pôr a mão na massa ali mesmo, né? Vivenciar de maneira o mais intensa possível toda a vida. Sentir dor, sentir alegria, sentir tristeza, sentir arrependimento, se for o caso, mas sentir também potencial, capacidade, amor. Por isso, a nossa capacidade de amar talvez seja um dos maiores instrumentos para que o significado da vida esteja dentro de nós, de forma que eu olhe para as coisas e, ao invés de ter dúvida sobre as coisas, eu deseje levar amor para as coisas. Quanto mais dúvida eu tenho sobre todas as coisas, mais a minha razão impede o meu amor e a minha compaixão de agir, porque eu vou estar ocupado com as minhas dúvidas, né? Desejar me separar das pessoas porque elas não pensam, não sentem, não vivem como eu, achar que as pessoas não são boas porque elas não pensam como eu, e isso não é verdade. Quando a gente deseja amar, perdoar, a gente tem falado de perdão, né? Aí ao longo das nossas conversas, quando a gente deseja repartir, construir, somar, multiplicar, eu percebo que a minha consciência começa a crescer no sentido até de perceber as necessidades do meu universo local, e que é um microcosmo, né, do que existe em outro lugar, em outra dimensão, em outro que a gente vai descobrir talvez em algum momento. Mas eu acredito que parte do significado da vida seja partilhar aquilo que eu sou, construir somando com os meus erros, meus acertos e as minhas dúvidas construtivas, porque elas não vão, as dúvidas construtivas, elas não ficam dentro de mim me remoendo, já aquelas dúvidas, né, emocionais, difíceis, ficam me consumindo. As dúvidas construtivas, elas vão para o lado de fora, elas se expandem, elas argumentam para poder fazer, e as dúvidas que não são as dúvidas construtivas nos fazem voltar para o lado de dentro, no aspecto de ficar ruminando isso, arquitetando isso. Não é bom. É uma conversa que vai embora, que vai bem longe. Nós vamos fazer uma segunda parte depois, mas argumentar sobre a importância e o significado da vida
é também despertar a nossa melhor proposição de mudar aquilo que está se repetindo, né? Vamos parar das repetições. As repetições não mudam nada, nós temos que mudar o pensamento e utilizar pensamentos que normalmente para nós não são pensamentos do uso comum, né? O perdão não é um pensamento de uso comum, né? O amar a todos irrestritamente também não. É claro que a razão vai trazer os contra-argumentos, né, do porquê não perdoar, do porquê não amar, se o outro não faz, eu também não faço, e por aí vai. Mas a nossa proposta é sair da repetição para que o grande significado da vida aos olhos da minha consciência e da consciência de cada um comece a despertar e a gente comece a vivenciar o verdadeiro brilho, a verdadeira importância do porquê nós estamos aqui. Então, nós ficamos por aqui para continuar num próximo momento. Muita paz, muito amor, pensamentos diferentes e vamos mudar as repetições que não deixam a gente perceber o significado da vida, tá bom? Um grande fraterno abraço para todos.